Olá, meu nome é Deide, eu sou fotógrafa e mestre em artes visuais e pretendo discutir com esse trabalho como a concepção do espelhamento atravessa o imaginário racial e a prática fotográfica, analisando os possíveis reflexos e distorções produzidos por esse olhar espelhado sobre os corpos negros e o que se pretende enquanto imagem do real. O desenvolvimento tecnológico do aparelho fotográfico e seu consequente barateamento resultou na popularização da prática fotográfica, principalmente no que se refere ao uso de celulares. Essa popularização aconteceu de tal modo que, no contexto atual da nossa sociedade, a produção de visualidades deixou de ser um atributo apenas de classes sociais com determinados poderes aquisitivos. Essa ampliação em volume e diversidade de produção imagética, contudo, não resultou em uma mudança significativa quanto aos discursos impregnados nas imagens. A repetição midiática de regimes visuais de referência à imagem de pessoas negras, por exemplo, continua a reproduzir um imaginário de violência e pobreza. Nos meios tradicionais de comunicação, é senso comum a transmissão de cenas violentas contendo grupos raciais específicos. A naturalização do espectador diante desse consumo constante de imagens violentas nos dá indício de como determinados esquemas de visualidade podem ser construídos em torno de corpos estereotipados e como a produção de imagens está relacionada a contextos históricos, sociais e políticos. A partir de então, analisamos como a naturalização dessa violência pode se constituir a partir do paradigma do espelho, enquanto reflexo de uma realidade fixada na imagem. Esse reflexo atravessou a história da fotografia, produzindo discursos que estabelecem a imagem documental como uma representação técnica e fiada à realidade, não contaminada pela subjetividade humana e podendo assim ser aferida como tipo de testemunho da verdade. No entanto, constatamos que esse repertório visual documental massificado nos meios de comunicação também é resultado e resulta na constituição de um imaginário coletivo, alimentado por uma ótica enviesada que recai incisivamente sobre os corpos negros e vulnerabilizados. De acordo com Rancière, a frequente sensibilidade recorrente no olhar dos espectadores diante das imagens com as quais somos confrontados diariamente não teria apenas uma relação causal com o volume de produção e distribuição dessas imagens, nos meios de comunicação e veículos dispositivos em geral. Segundo o autor, as imagens não são livremente e excessivamente disseminadas e distribuídas. Ao contrário, elas são mediadas por uma legião de especialistas que as comentam e explicam. São alegorias ilustrativas de discursos, corpos que têm direito à representação imagética, mas apenas dentro do esquema de visualidade discursiva permitida. Corpos sem direito a narrativas próprias. Sendo assim, pensar a imagem dos negros a partir da fotografia é pensar como a ideia de realidade e ficção atravessa todo o processo de construção de sua identidade, assim também como atravessa a própria história da fotografia enquanto criadora de realidades. A metáfora do espelho que no século XIX serviu para dar contorno à prática fotográfica, igualmente serviu como base para definir a imagem dos negros, tendo como referencial os seres humanos brancos. Por ter sido absorvido para a materialização desse olhar sobre os corpos negros, o conceito de raça ainda é exercido como recurso fundamental de classificação e distribuição social. Em 1684, o termo foi utilizado em seu sentido moderno, com a finalidade de propor uma divisão entre as espécies humanas que habitam a Terra, prática impelida pelo período de expansão territorial e de mercado, como podemos ver nessa publicação do médico francês François Bernier. Outros estudos se somaram à publicação do Bernier de tal modo que a ideia de raça foi estruturada cientificamente no século XVIII, tendo por referência a cor da pele enquanto critério de diferenciação. A diversidade da humanidade em raças, a partir de suas características físicas, não serviu apenas como um critério de classificação, mas também como um recurso de hierarquização das raças humanas a partir de tais características, tendo sido estabelecida a raça branca como um grande referencial moral e intelectual
o espelho por meio do qual as outras raças seriam julgadas em termos de diferenciação e semelhança. De acordo com essa lógica de espelhamento, a raça negra, por não possuir as mesmas virtudes inerentes aos brancos, foi designada à função servil, desprovida de humanidade e caracterizada como mercadoria, e assim o conceito de raça se estabeleceu como uma justificativa moral e intelectual para o sistema de colonização. Os discursos ficcionais das nações colonizadoras construíram uma ideia esvaziada de sentido real sobre os negros e a África. E, em consequência desses discursos, a ficcionalização virou um senso comum ao se tratar dos negros e da África, e o compromisso com a realidade e com o conhecimento foi relegado. Mesmo em relação à produção de conhecimento científico, as narrativas discursivas construídas na época foram permeadas por fábulas e constatações fantasiosas, e a identidade dos negros se constituiu a partir de tais fundamentos fictícios, e como tal se perpetuou no imaginário da sociedade ocidental. Dessa maneira, a partir de um sentido de espelhamento, o conceito de raça foi concebido por uma sociedade eurocêntrica que não se enxergava no que via, do mesmo modo que também não queria enxergar o que se mostrava. E, sendo assim, os negros foram representados como uma dessemelhança à ideia de ser humano, e a metáfora do espelho repercutiu como um discurso fictício que continuamente tem refletido a imagem do negro no mundo. A característica de espelho associada à fotografia a partir do surgimento da guerreótica tinha por objetivo defini-la como um aparato de registro fiel da realidade, cujo valor como documento estaria intimamente ligado à sua capacidade de reprodução dessa realidade. Com o desenvolvimento da sociedade industrial, expansionismo e urbanização das cidades, foram necessários mecanismos que servissem como meio de registro dessa mudança e desses novos mundos, ainda sem visibilidade. A fotografia, então, dirige-se ao encontro dessas tendências que se firmavam com o capitalismo industrial, como racionalidade técnica. E a partir desse entendimento, o valor representativo da imagem fotográfica, como meio de documentação real, se fortaleceu nesse sentido de dar percepção, de dar visibilidade a realidades até então invisíveis. A ideia de distanciamento que o aparelho fotográfico provocava também esbarrava com os ideais modernos de objetividade versus subjetividade. As imagens, no caso da fotografia, não mais emergiam da mão de artistas, e sim de um aparato técnico preciso e funcional. Esse valor documental da fotografia está fortemente ancorado no regime de verdade vigente do seu surgimento, do século XIX. E assim a ideia de fotografia enquanto um espelho do real, um documento da verdade, somado às suas características físicas, mecânicas, de reprodutibilidade, de mobilidade e rapidez, a transformaram numa tecnologia de mediação entre os mundos e os homens. Mas a fotografia, como uma maneira de ver o mundo, só apresenta um fragmento do real. A visibilidade proposta pela fotografia é uma construção permeada por diversos processos mecânicos, químicos e digitais e que se somam a uma série de eventos que irão interferir nessa entrega desse real apresentado. Em vista disso, a fotografia mais representa do que apresenta uma realidade, uma dada realidade. Perspectiva, foco, enquadramento, a escolha do fotógrafo que produziu a foto, a bagagem cultural do espectador que leu a imagem, todos esses aspectos interferem diretamente na construção do produto final. Uma imagem fotográfica como um documento vivo de uma realidade fragmentada e que atinge diversos contornos a partir de cada leitura realizada. Então, como conclusão, discutimos nesse artigo como a ideia de um espelhamento transita tanto na concepção da prática fotográfica quanto no conceito de raça, promovendo perspectivas distorcidas sobre as imagens documentais e também sobre o imaginário racial.